Por que a gente jejua? Para que Deus nos atenda, para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus faça aquilo que a gente está clamando. Aí Deus está dizendo, eu farei isso. Olha, se vocês se preocuparem com os necessitados, você vai clamar. Esse é o jejum que eu amo. Você vai clamar e eu vou ouvir, não vai precisar nem se abster de alimento. Por bem, achei necessário a gente estudar um pouco sobre jejum. Não lembro se a gente já estudou aqui, mas se já... Alguma coisa sobre jejum já viu, agora está mas não foi aprofundando também não, né? Então, hoje a gente vai aprofundar melhor, até porque alguns dos irmãos estavam dizendo que tinham dúvida nessa questão. A gente vai tentar ver hoje, né, se der tempo, o que a Confissão de Fé de Westminster diz sobre o jejum. A gente vai ver se devemos jejuar nos dias de hoje, se devemos jejuar no dia do Senhor, aos domingos, né, que é o dia do culto, se devemos beber água quando jejuamos, e qual o tempo de fazer jejum, e quais as observâncias devemos atentar no jejum, que a gente deve observar. Se der tempo a gente vai, se não, se der 11h30 e não terminar. Veja, a Confissão de Fé de Westminster é um dos símbolos de fé que nós temos. Esse livro, ele não é um livro fora da Bíblia, como tem muitas seitas que tem os livros deles aí. A Testemunha de Jeová tem a Torre de Vigia, que eles colocam como se fosse igual à Bíblia. Os Adventistas do Sétimo Dia têm as profecias de Ellen White, que eles colocam como se fossem igual à Bíblia. Os Mormons têm o Novo Evangelho, que é um livro que eles têm, que eles colocam no mesmo nível das Escrituras. A Confissão de Fé de Westminster não. Foi uma reunião onde 111 pastores estiveram reunidos em jejum e oração para discutir as doutrinas da Bíblia. E eles fundamentaram aquilo que eles diziam com base bíblica. Aí eles falam, por exemplo, quem é Deus? Aí Deus é eterno, imutável, invisível, infinito e tal e tal. Aí embaixo eles vão mostrando na Bíblia o que eles estão dizendo acima, é diferente. E o que a Confissão de Fé de Westminster fala sobre o jejum? Praticamente nada, fala pouca coisa. Tem alguns textos que a gente vai ver em outra ocasião, tá certo? Porque a gente vai ficar mais de tirar aquelas dúvidas. Mas, quando você vai ver na Confissão de Fé de Westminster, você vê falando sobre o jejum, aí eles só colocam assim, do jejum, aí coloca Joel 2:12, Mateus 9:15, 1 Coríntios 7:5, Efésios 4:16, só isso. Então depois a gente analisa esses versículos. Devemos jejuar nos dias de hoje? O que é que os irmãos dizem? Ou isso foi só para a época dos profetas, para a época de Jesus Cristo? É certo jejuar nos dias de hoje? Alguém discorda de Sandro? Né? Então veja só. A gente sabe que é certo e é um dever o cristão jejuar nos dias de hoje. Quando a gente encontra aqui em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, 16 a 18. Mas eu quero ler só o início dos 2 versículos do que diz assim: quando jejuardes, então observe que Jesus Cristo chama os discípulos e diz, olha, quando vocês jejuarem, se ele está dizendo quando vocês jejuarem, então é porque é para jejuar, não é? Lógico. E no 17 ele diz assim: tu, porém, quando jejuardes, ou seja, quando você for jejuar,
Aí ele dá as informações que a gente vai ver depois. Mas aqui é uma prova de que é para jejuar nos dias de hoje. Nos dias que Jesus Cristo veio, ele disse: ó, quando vocês forem jejuar, aí vocês fazem assim. Outro versículo, Mateus, capítulo 9, do 14 ao 15, mas o versículo 15, no final, a parte B, diz assim: dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então, houve um tempo que não foi necessário jejuar. Esse tempo foi o tempo que Jesus estava na terra, mas não especificamente todas as pessoas não necessitavam, mas aqueles que estavam na companhia de Jesus, aqueles que estavam andando com Jesus, não era necessário jejuar, só nesse período. Mas já os discípulos de João jejuavam, porque eles estavam numa campanha e um movimento apontando para Jesus, mas não estavam caminhando ao lado de Jesus. Aí veja só, perguntam a Jesus Cristo o seguinte: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram. Então eles perguntaram a Jesus o seguinte: por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então Jesus Cristo disse: olha, enquanto esses estão comigo aqui, eles são convidados, eles estão com o noivo, precisa jejuar não. Só que vai chegar o momento em que o noivo será tirado, que foi a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo aos céus. Quando ele for tirado, aí jejua. Então é certo jejuar. É o período também da ascensão, ou só o período da morte até a ressurreição? Do período. É o período mais Esse tirado, ele tem uma conotação maior no sentido de levado para o céu, tirado de longe, para longe, não é? Só que o tirado também no sentido dos homens capturando e tirando os discípulos, porque naquele momento os discípulos entraram em pânico, em desespero. Esse pânico já é um convite ao jejum, não é? Então, à medida que Jesus Cristo foi capturado ou se entregou aos pecadores, a partir dali ele foi tirado do meio dos discípulos. Observe que Jesus Cristo está dizendo: ó, aqueles que estão comigo, não é no sentido amplo da palavra, mas é no sentido mais restrito da palavra. Estão comigo, estão diretamente perto de mim. Por que a gente sabe disso? Porque os que estavam com João, no mesmo tempo que Jesus Cristo estava na terra, jejuavam. Aí Jesus Cristo disse: olha, respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Então aquele momento que eles estavam ali foi tirado, se tornou igual ou parecido com a situação dos discípulos de João. Cadê ele? Está aqui conosco? Está não. Então vamos jejuar. Ele não está perto de nós, né? Foi tirado, eles começaram a jejuar, ou deveriam começar a jejuar. Alguma dúvida nessa questão? Então vamos partir para o próximo. Devemos jejuar no dia do Senhor, aos domingos? O que acham? Eu acho que o dia não tem específico não. Mas aí o domingo, dia de culto, dia de ajuntamento, dia da ceia do Senhor, devemos jejuar? Não sei que daí, não entendia. É porque o seu domingo é que se pode ou não pode, no caso. Não, é porque algumas pessoas têm a seguinte dúvida: não, peraí, o domingo é um dia de festa, um dia de descanso, um dia de solenidade, de ajuntamento. Então, não dá para jejuar nesse dia. Também eu vou comer a Santa Ceia, né? Comer o pão, beber o vinho. E aí, eu posso ou não jejuar? É um dia diferenciado? Mas nem todas as igrejas mantêm essa mesma doutrina de Santa Ceia todos os domingos. Não, todos os domingos não, mas pode jejuar num domingo de Santa Ceia, então? Eu acho que pode, é opcional. Eu acho que pode.
Vamos ver aqui. Mas na hora nasceu, você vai dizer, não vou tomar parte na ceia, mas não vou É. Vejam só aqui. Seria uma possibilidade, muito bem. Mas no caso, se essa pessoa jejuasse no dia da Santa Ceia, no horário da Santa Ceia, estivesse em jejum, ela poderia ou não? Ou ela não deveria comer o pão comer do pão e beber do vinho? E continuar jejuando no horário? Ou escolhe outro horário para jejuar que não seja no horário da ceia? Poderia comer? Mas a gente vai discutir isso agora. Se comer, acabou com o controle de. Observe. Primeiro, pode sim jejuar no dia do domingo, certo? Até porque Moisés jejuou no dia do domingo. Jesus jejuou no dia do domingo. Êxodo 34, do 27 a 28. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então, Moisés jejuou no sábado do Senhor ou não? Jejuou 40 dias sem comer. Não é possível que não passou um sábado nesses 40 dias, né? Mas jejuou. E ele não comeu. É o dia do Senhor, então eu vou comer porque eu não posso jejuar nesse dia. Não. Ele jejuou. Então você pode escolher o domingo, sim, para ser um dia de jejum. Tá certo? Será que responde? Vamos lá. Vamos mais adiante. Devemos jejuar no dia do Senhor aos domingos. Jesus Cristo também. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. Mateus 4, capítulo 4, do 1 ao 4. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximando tal. Mas observe, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus Cristo jejuou no sábado também. Jejuou no sábado, no dia do descanso, no dia do ajuntamento solene também. Então é certo sim, jejuar no domingo também. Tá certo? Alguma dúvida ainda quanto a isso? Júlio, mas esse casal aí não era o dia todo não, né? Foi o dia todo, 40 dias e 40 noites, tanto um como o outro. A graça de Deus os susteve, não é? Mas veja só. Não, o ser humano ele passa. Olha, pega pulsou, o oxigênio, está internado. Não, também Deus, por exemplo, Sansão, ele ia morrer de sede quando ele matou os 1000 homens, né? Ele lutou, ficou tão cansado que não aguentava mais nem andar, nem caminhar, caiu e ia morrer de sede. Por que não morreu? E fez o quê? Enviou um anjo para dar água a ele. Entendeu? Então, Moisés ele tinha uma missão que o próprio Deus estabeleceu. Então, Deus se compromete em dar as condições suficientes para eles, não é? Oi. A gente vai ver tudo isso. Tem sim. A gente vai ver tudo isso, porque assim, a gente está vendo partes por partes. Primeiro a gente viu o quê? Não, antes disso a gente viu o quê? Se devemos jejuar nos dias de hoje, né? Então, já foi certo que sim. E os domingos, é um dia diferenciado, pode ou não pode? Então a gente está vendo que sim. Mas antes de essa questão do dia de hoje, pós ressurreição do Cristo, tem algum
explicação. De quê? Repete. Depois da ascensão de Cristo, ao lá do e para Jesus. Sim, claro. Antes da viagem também. Também. Paulo diz, né? Olha, em jejuns, muitas vezes eu jejuo e tal. Então, há essa prática depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Quanto à Santa Ceia, se a gente entender o que é o rito, aquele ritual solene, a gente vai perceber que não tem a ver com nutrição física. Tem? A gente vem aqui para encher o bucho na Santa Ceia, não. Pelo contrário, o apóstolo Paulo dá uma bronca naqueles que pensam isso. Que diz, vocês estão pensando que a Santa Ceia é para vocês se embriagarem e se alimentarem, né? De jeito nenhum. A Santa Ceia é um culto a Deus. É um culto onde você visivelmente mostra o quanto você crê na morte de Cristo, até que Ele venha. Então, não quebra o jejum aquele que come do pão e bebe do vinho. Porque você não está ali para se alimentar fisicamente, mas alimentar-se espiritualmente. Aquele alimento físico é o símbolo, na verdade, do que é espiritual. Então não tem problema. Se você achar que não pode, é como se você estivesse achando que a Santa Ceia é um lugar, é um ato de alimentar-se fisicamente. Mas não é. É de alimentar-se espiritualmente. Até por isso que é um pedacinho e um pouquinho de vinho. Não é uma taça cheia, nem é um pão todo que se come. É porque é algo simbólico. Entenderam? Então, essa questão aí não precisa se preocupar. Alguma dúvida nessa questão que a gente vai para outra? Devemos beber água quando jejuarmos ou não? É opcional. Quem concorda com o Sandro? De Moisés, como foi o de Moisés? E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Mas isso é uma regra sem nenhuma exceção, ou é uma regra que tem exceções? Pode-se beber água ou não? Ou sempre tem que ser esse jejum de Moisés? Eu acho que pode. Quer falar, irmão? Completo, né? Certo. Será que existe um jejum também podendo se abster apenas do alimento e podendo beber água? Ou não? Eu continuo achando que pode. Vamos pensar nisso. A pessoa vai tomar uma medicação. Não vou tomar a medicação porque eu vou ter que ingerir água e vou quebrar meus jejuns. E agora? Bom, bem colocado, irmã. Mas vamos analisar aqui, pessoal, porque veja, a confissão de fé não entra profundamente nesse assunto, então a gente vai ter que entrar pela Bíblia, certo? Apenas. Ou por alguma ajuda que a gente tiver de outros estudos. Mas, a própria Bíblia, ela não fala diretamente. Como ela não fala diretamente, por exemplo, a respeito da Trindade. Mas você estudando, vê que existe a Trindade. Porque indiretamente está claro lá. Indiretamente também a gente pode encontrar respostas para essa pergunta da questão da água. Por exemplo, veja aqui. No jejum de Jesus Cristo, ele se absteve de água? O texto não diz. Na verdade, o texto aparenta um jejum diferenciado do de Moisés. No jejum de Jesus Cristo, nós temos indícios de que ele se absteve só de comida. Por quê? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Agora, uma pessoa no deserto, porque Moisés foi para o Monte Sinai, não é?
Monte Sinai naquelas alturas lá e tal, digamos, é deserto ali, mas não é o deserto em si, aonde você está ali naquele lugar descampado, né? Onde o sol bate. Toda noite tem orvalho, frio. Justamente. Aí observe, teve fome. Por que não disse teve sede? Por que não disse como de Moisés? Para jejuar e absteu-se de comida e de bebida. Por que só fala da comida, só da fome e não se refere à sede? 40 dias, 49 noite, teve fome. Enquanto o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Por que não teve sede? Por que o tentador não tentou ele na questão da sede? Só tentou na questão da fome. Será que no deserto você não sente sede? É o que mais sente. Antes de sentir fome, no deserto você sente logo sede. E Jesus Cristo aqui foi tentado nessa questão. Mas vai beber água no deserto como? Do mesmo jeito que as pessoas bebem água nas caatingas do sertão. Pega aquele cacto, no meio daquele cacto existe água para se beber. Certo? Aqui é diretamente dizendo que o jejum não foi incluindo a água. Não é diretamente não, mas a gente tem que considerar isso. Primeiro, não falou como falou de Moisés. Não, mas é porque não precisava. Então de Moisés também não precisava. Mas não bebeu nem comeu. Aí aqui não comeu. Bem, então é possível que Jesus Cristo tenha feito o jejum abstendo-se da comida, do alimento. Até a resposta dele foi no sentido do alimento. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então tudo está circulando em torno do alimento. Não é de sede, não é de água. Então, olha, eu posso fazer um voto a Deus, um jejum de tantas horas, para me abster só do alimento? Sim. Porque sim, a Bíblia não proíbe essa prática. Não proíbe, mas também não manda. Manda, pelo menos indiretamente orienta nesse ponto. Agora, se não fosse permitido, não se faria. É a mesma coisa de você querer que a Bíblia defina um tempo para você jejuar. Um tempo no sentido de cronológico mesmo. Olha, é certo jejuar 4 horas? Não, eu acho que é só o dia todo. Não, eu acho que é um alimento só, uma refeição só. Não, eu acho que tem que ser 2. Não, acho que tem que ser as 3. Então, essas questões aí a Bíblia não deixou claro. É como se ela dissesse: a igreja pode decidir na sua sabedoria diante de mim, da minha palavra. A igreja tem autoridade de Deus para decidir qual é o melhor tempo. O que Deus proíbe é você fazer o voto e não cumprir. Aí ele fica irado com isso. Na verdade, ele nem exige que você faça o voto, mas se você votar, tem que cumprir. Aí no caso do jejum também, eu quero jejuar por causa desses motivos aqui. Existem os motivos, é como Maria falou, não é por qualquer coisa que se jejua. Tem os motivos, os propósitos. A gente vai ver isso com o tempo, certo? Mas hoje a gente está vendo essas questões que eu coloquei. Uma coisa. Eu vou explicar para você diferente. Se eu passar o dia todo sem comer, eu não vou comer. Se eu passar sem tomar água, eu fico estressado. Não, é o organismo. Você tem que saber o seu limite, né? Para não passar do tempo que você aguenta e nem também se abster de coisas que você necessita. Né? Eu não sei, uma pessoa às vezes tem doença que não permite que você deixe de beber água. Né? Então, vamos ter cuidado. Aí uma pessoa que também não pode comer, que já está, fraco, porque passou algumas doenças e aí precisa se alimentar, essa nem deve fazer jejum. Deus não quer sacrifício. Você falou que Deus manteve Moisés nos 40 dias, ele morreu, achou que ele morreu. Mas a Bíblia tem
mais debilitado. Deus não vai suprir ele espiritualmente e manter o corpo. Não, porque no caso, veja a diferença de propósito. Qual foi? Só 2 pessoas a gente vê jejuando 40 dias e 40 noites: Moisés e Cristo, só. Agora veja o propósito dos 2, não é? Veja o propósito. Um foi receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, dos quais depois deles para frente todos que servem a Deus deveriam seguir. Até hoje a gente segue, e outros que ainda vão nascer seguirão. É a palavra de Deus, moral, é a lei moral de Deus que ele ia receber, aquela que Cristo ensinou, que é eterna. A lei cerimonial, matar cordeiro, lavar mãos, cotovelos, jarros, tal, essas coisas de templo e tudo, elas iam ser abolidas na morte de Cristo, a lei cerimonial. Mas a lei moral, Jesus Cristo disse: eu não tiro nem um tio. E aí ela é eterna, Cristo disse. Então observe o que Moisés estava recebendo lá. Então ali era um compromisso de Deus, nem tanto com Moisés apenas, mas com todos os seus eleitos. E quem era que estava ali para cumprir? O próprio Moisés. Então Deus, quem fizer, digamos, eu vou fazer de 40 dias e 40 noites para mostrar o quão eu sou fiel a Deus, vai morrer, né? Ou pelo menos vai ser internado e ficar à beira da morte. Faça o quê? Muita gordura para queimar, né? Já corria. Não precisa, não tem um dia específico para você jejuar. Todos esses dias, a não ser que tenha uma causa que você necessite receber de Deus, a igreja e tal. E aí você diz: olha, em acordo, vamos jejuar todas as vezes durante determinado tempo, nesse dia específico, nessa hora específica. Aí é uma coisa, é um acordo. Mas Deus não estabeleceu, olha, toda quaresma, toda semana santa. Não, Ele não estabeleceu. É a cargo de cada um, sabe? Essa prática o dia do jejum, né? Já o cristianismo é livre para escolher, não é? Então vamos ver outra questão aqui. Qual o tempo de fazer jejum? Veja bem. Assim, tempo cronológico, né? Do alimento, ou pode ser de outros pratos, por exemplo, vou parar de televisão por mês, é o meu jejum, vou parar de tomar refrigerante. Isso seria um voto. Isso seria um voto que tem aparência de jejum, não é? Que você subtende como se fosse uma forma de jejum, mas a verdade é que isso também é um voto apontando para alguma coisa. Deus, eu vou sacrificar uma coisa que eu gosto, porque eu quero mortificar a minha carne, os meus desejos, e aí faz um voto, mas que tem um pouco a ver com essa questão de abstinência, né? De você se abster. No caso do jejum mesmo, é de alimento, ou incluindo água ou não, mas nesse caso aí é de práticas, né? De algum desejo. Veja aqui, quanto tempo a gente deve jejuar? 1 dia, 2 dias, um período do dia, quanto tempo? Não é definido também.
mas dá uma orientação indireta do que é, de como seria um jejum responsável. Aqui no texto que nós vamos ler, Paulo estava sendo levado preso para Roma, tinha sido capturado e ele estava no navio. Começa a dar uma tempestade e o navio vai afundar. E o comandante do navio e todos os marinheiros e todos os presos entram em desespero. E aí eles fazem jejum. E Paulo vai dizer: olha, vocês estão passando do limite. Não se faz jejum desse jeito não. Então observe aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do 9 ao 10. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Então já passou o tempo do dia do jejum, né? Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Então o apóstolo Paulo, ele já está advertindo a eles que vai ter muito perigo. Passou o dia do jejum, eles jejuaram certamente para a viagem, né? Eles estavam jejuando e tal, cumpriu-se o tempo do jejum, acabou ali. Enquanto amanhecia, Paulo rogava, aí já é depois que o naufrágio, que começa a querer afundar o navio, né? Quando eles já estão viajando. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, porque eles prolongaram o jejum. À medida que eles estavam no navio e viram que as coisas começaram a ficar ruins, eles disseram: vamos jejuar de novo. E aí jejuaram, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Então, aqui já fazia 14 dias, não é? É o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Então já faziam 14 dias que esse povo estava angustiado, com medo, pensando que ia morrer, pensando que o navio ia afundar, e jejuando. Aí Paulo diz: olha, eu rogo a vocês, se alimentem. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Então observe que Paulo agiu para que eles não morressem. E eles iam morrer por causa de irresponsabilidade, por causa de um jejum excessivo. Então qual é o tempo de jejum? O tempo da sua limitação. É o tempo que você aguenta sem pôr em risco a sua saúde, a sua integridade física, que aí já seria sacrifício de tolo. Deus, ele não quer a tua morte pela causa que você está buscando, certo? Então, mas a causa que eu estou buscando é a vida dos meus filhos, que Deus restaure a saúde deles. Será que Deus precisa da tua morte para restaurar a saúde deles? Deus não precisa nem do teu jejum. Mas se você quer jejuar, jejue de uma maneira que não põe em risco a tua vida. Porque, digamos, no dia que Deus quiser que você se sacrifique por alguém, Ele vai providenciar. Mas não é você que decide: eu vou ali me sacrificar por uma pessoa. Peraí, e se você jejuar até morrer e a pessoa também morrer? Porque não é o teu jejum que vai salvar ela. Então a gente tem que ter essa consciência. Olha, Deus, eu quero me humilhar, além do que eu já tenho me humilhado, com choro, com clamores. Eu quero me humilhar, tirando de mim os desejos, os prazeres que eu sinto quando me alimento, quando bebo água. Então eu vou me abster por certo tempo. E aí você se abstém, mas não extrapole, porque Deus não quer ser sacrifício de tolo, não. Ele quer que você sacrifique aquilo que de fato vai trazer alguma glória para o nome dele, e não vergonha para o nome dele. Veja que vergonha seria para o Evangelho, né? Olha, o obreiro de Agrestina morreu. Por quê? Jejuou e morreu. O escândalo que ia ser, hein?
Então, em vez de envergonhar o nome de Deus, vamos ter sabedoria para honrar. Igual aquele pastor, quando morreu, falou para a mulher: é tal dia eu vou me citar. Até agora, cadê o cara? Envergonha. Vou dizer que essa sua doutrina é assim, mesmo que fala. Ah! Também pode ser: vou jejuar até 9 horas. Vou de 2 da tarde. Veja, tem que haver. Não, você depende da sua condição. Porque tem que ser algo que de fato você sinta, né? Porque não adianta também, pronto, a gente toma café agora, aí Senhor, eu jejuar até 11 horas da manhã. Nem se você não jejuasse, você ia querer comer mais, né? Então isso não é jejum. Outra coisa, jejuar e dormir, não. A não ser que fosse um jejum de 2 dias, lógico, você pode dormir, mas acorda e faz suas práticas religiosas também. Mas, digamos, é algo que você sinta. Eu sei, geralmente eu tomo café da manhã e no almoço, de meio-dia eu já começo a ter fome. Aí você diz, então, eu vou até, digamos, 5 da tarde, 3 da tarde, porque eu sei que ali eu vou sentir, eu sei que ali eu vou ter compreensão que de fato eu estou em um voto com o meu Deus, em um momento de solenidade com o meu Deus. Eu posso se arrepender, né? Eu fiz jejum, estou com fome. Outra coisa também, eu vou jejuar amanhã de manhã, aí na janta você bota um prato desse tamanho, né? Porque aí o buchão vai amanhecer assim e você vai passar muito tempo. Não, aí você está elaborando estratégias maliciosas para fazer uma aliança, um voto com Deus, né? Não tem, você é natural, é normal. O que você come, aí na hora que começa o jejum, você se mantém ali. Eu sei que a minha condição física só aguenta uma refeição, então você tira uma refeição. Eu sei que eu aguento uma refeição, mas não o tempo todo, né? Digamos, eu vou tirar o almoço, vou tomar café da manhã, o almoço eu não como, mas eu sei que eu não aguento até 6 da noite. Aí o que é que você faz? Então quando for 4 horas eu volto a comer. Você vai sentir ali o seu corpo clamando. Isso aí, porque quando o seu corpo clama por alguma coisa, fome ou por saúde, ou até pelo ar que você respira, ali ele está dizendo, olha, eu sou dependente. Então o corpo está dizendo, eu sou dependente, eu não sou absoluto, eu não sou soberano, eu não sou eterno, eu não sou independente, eu sou dependente. Então a fome, a dor, a doença te lembra coisas que às vezes você está esquecido, porque nós vivemos no nosso dia a dia como se fôssemos eternos. A prova disso é que tem momentos que a gente para de pensar no Senhor para ficar pensando em besteira. É como se a gente dissesse, não preciso do Senhor, eu me mantenho. E não é assim. E na fome você lembra, não, eu não vivo sem comida. Opa, eu não vivo sem comida. Aí o ímpio vai pensar só até a comida. Mas você vai ser lembrado que a comida quem te dá é Deus. E aí todas essas lembranças que te conduzem a Deus, humilha você. Porque mostra que você é dependente dele. Você é um esmoléu. E nós somos esmoléus, né? Por que nós somos? Porque tudo nós temos que pedir a Deus. O que é que o esmoléu faz? Ele só tem alguma coisa por quê? A senhora me dá um pouquinho de farinha. Aí toma, meu filho. Muito obrigado, Deus abençoe. Então observe, o esmoléu pede. É o que nós fazemos. Pedimos o tempo todo. Só que às vezes a gente esquece. E vive sem oração. Vive como se tudo já estivesse prontinho para a gente. E o jejum, lembra a gente, nos humilha, dizendo, olha, vê a fome que tu está. Imagina isso daí sendo eterno. Imagina isso daí sendo para sempre. O que seria de tu? Percebe o quanto você depende desse Deus tão grandioso? Então aí nós ficamos contritos com Deus. Se a pessoa, por exemplo, passou mal, tem uma queda de pressão, alguma condição física para falar, sabe? Ele pegou? Não.
é feito, a gente falou aqui no começo, misericórdia quer e não sacrifício. Em casos de problemas de saúde, Deus vai dar prioridade à sua saúde. A prova disso, por exemplo, é Jesus curando aos sábados, porque a cura era uma forma de trabalho. E os fariseus, eles disseram, olha, está curando no sábado, tem tantos dias para curar, e ele escolhe logo o sábado para quebrar o dia do Senhor. Aí Jesus disse, olha, hipócritas, quem é de vocês que quando o jumentinho cai num buraco, quem é de vocês que não tira, vai deixar ele morrer? Pronto, então, justamente, aí veja, aí Jesus Cristo disse, olha, eu curo no sábado sim, porque se vocês entendessem o que significa misericórdia quer e não sacrifício, vocês não teriam condenado a muitos inocentes. Isso se aplica nessa questão que você perguntou. Olha, misericórdia quer e não sacrifício, então você não vai condenar a sua saúde por causa de um voto. Agora, por isso que você tem que fazer de uma forma consciente, mas isso foi algo inusitado. Outra ocasião também, Jesus Cristo explicando essa questão do sábado, era proibido para qualquer pessoa comum entrar no templo e comer os pães asmos. E aí, Davi e os soldados dele tiveram fome, iam morrer de fome. Aí Jesus Cristo, vocês não leram? Como Davi entrou no templo, foram lá, comeram, raparam os pães, comeram o pão que era proibido deles comerem. E Deus não os condenou por isso. Por quê? Porque mais vale o homem do que o sábado. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então Jesus Cristo está dizendo que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Aí outra ocasião, Jesus Cristo também disse, vocês não leram como no dia de sábado Davi saiu colhendo espigas de milho, né? Saiu colhendo espigas para alimentar a si e ao seu povo, para não morrer de fome. Trabalhou no dia de sábado. Então observe que a saúde das pessoas, a vida das pessoas é mais importante do que as coisas. Então, nesses casos extremos, você tem que cuidar da saúde da pessoa. Aí para completar isso aí, por exemplo, a pessoa fala determina um jejum de, sei lá, até meio-dia, aí ela não aguenta e quebra o jejum. Ela deve retomar o jejum no dia. Não, quebrou. Não, ela deve pedir perdão a Deus. Ela pode até retomar, pode até fazer quantas vezes, porque a Bíblia não diz quantas ou não. Mas ela deve clamar por misericórdia de Deus. Se brincar, fazer um jejum pedindo perdão. Porque fazer votos a Deus é coisa séria, né? Então é melhor nem fazer do que fazer e não cumprir, porque Deus não vai ter por inocente essa pessoa. Mas aí, eu quebrei, meu Deus, então olha, não faça isso mais não. Não, mas eu preciso fazer para quebrar de novo. Então é melhor você ter prudência nessa questão, né? E quais as observâncias devemos atentar no jejum? É que entra a questão do que Maria falou, só que não vai dar tempo, porque é muita coisa. Então, a maioria dos estudos do domingo vai ser nesse sentido, da gente descobrir o que é que Deus pede de nós no jejum, certo? Aí hoje a gente vai ver só alguns detalhes. Por exemplo, Isaías 58, 5 a 10. Não adianta você fazer jejum e ser ranzinza com as pessoas. Mas é algo natural meu, então não faço o jejum. Porque antes do jejum, aí entra o que Éder colocou. Eu posso fazer jejum de outras coisas que não diga respeito à comida? Pode, faça jejum de não ser chato. Agora faça eternamente, né? Veja só o que Deus diz aqui. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso de jejum e de aceitável ao Senhor? Bem, era isso que Deus queria do povo, mas ele está perguntando, é isso de fato que eu quero? Como que se diz assim? É só isso? Quer dizer que o jejum se limita a isso, a se abster de comida e se humilhar?
Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Não é esse o jejum que eu escolhi para vocês? Antes do alimento, que vocês façam o bem, socorram, ajudem as pessoas. Aí por isso que eu digo, né, coloquei no grupo, pessoal, a igreja está passando dificuldade e tem pessoas que a igreja precisa ajudar. O caixa da igreja está baixíssimo, mas enquanto tiver essa baixinha, esse pouquinho, a gente vai ajudar. O que vai acontecer depois eu não sei, mas a gente não vai deixar de socorrer alguém tendo alguma coisa no caixa, porque vai ficar com medo do que vai acontecer amanhã. Não, a gente vai se virar, vai pedir clamor a Deus, vai jejuar para Deus resolver o depois, mas deixar alguém passando necessidade enquanto no caixa tem alguma coisa, não vamos fazer isso, tá certo? Que é justamente esse jejum aqui que Deus quer. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Então clamarás ao Senhor, e ele te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Porque a gente jejua? Para que Deus nos atenda, para que Deus ouça a nossa oração, para que Deus faça aquilo que a gente está clamando. Aí Deus está dizendo: eu farei isso. Olha, se vocês se preocuparem com os necessitados, você vai clamar. Esse é o jejum que eu amo. Você vai clamar e eu vou ouvir, não vai precisar nem se abster de alimento. Ah, mas nunca. Não, sim, né? Vai vir calamidades, vai vir situações. Mesmo você sendo isso que Deus pediu, vão surgir situações até para Deus provar a igreja, ou fazer a igreja refletir em certas coisas, que vai ser necessário jejuar. Mas se você jejua e não tem esses compromissos com o próximo, é em vão. Aí Deus pergunta: é esse o jejum que eu pedi para vocês? É? Não, não é. O jejum do meio é o meio de receber a graça, ou o meio de se aproximar de Deus? Não, o jejum, quando a gente faz, é um meio é uma junção, né? É um meio de se aproximar mais de Deus, porque você reconhece, é feito, eu falei no começo aqui, a ausência das coisas faz com que você recorra à ausência de Deus que você sentia. Quando você sempre tem, às vezes você vive como se Deus não fosse necessário. Quando essas coisas são tiradas, você lembra que necessita de Deus. Então é mais uma busca pela presença de Deus do que por respostas específicas. Mas nessa busca da presença de Deus, você quer também que haja uma intervenção naquilo que você está desejando ali, naquilo que você está julgando ser ruim, né? Drástico. E aí você busca a Deus. No caso, você quer, até uma forma de você querer também entender a Deus. Ó, Deus, se humilha e tal, jejuma, feito Jó, né? Jó passou aqueles momentos dele e tudo em aflição, ele queria respostas de Deus. Mais que restauração de tudo que ele tinha, ele queria entender o porquê de tudo aquilo. Até porque quando você jejuar, clamando por alguma coisa, não significa que aquela coisa vai ser dada. Não significa isso. Por isso que você não pode jejuar só para ter a solução daquele problema. Porque talvez aquele problema seja
o socorro de Deus na tua vida espiritual. E aí ele não vai tirar. É feito o apóstolo Paulo, quando recebeu o espinho na carne, 3 vezes ele clamou ao Senhor. Não sabe-se quanto tempo, não é, com que intensidade, se com muitos jejuns, mas ele clamou ao Senhor: Senhor, tira de mim, afasta de mim esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia todo dia. Ele teve resposta de Deus? Teve ou não? Teve. Mas foi o que ele queria? Não. Mas observe que ele recebeu uma resposta mais preciosa do que se fosse solucionado o problema dele. Porque Cristo disse: não, a minha graça te basta. Você não precisa disso que você está pedindo, não. Você pensa que precisa. Se eu tirar isso daí, você vai perder todo o poder que você ia ter em mim. O meu poder se aperfeiçoa nessa tua dor. Aí Paulo diz: de boa vontade então, mas me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Eu sinto prazer na dor, no sofrimento, na perseguição, por amor de ti. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então observe que o clamor de Paulo, ou até mesmo o jejum de Paulo, levou ele a receber uma resposta de Deus. Essa resposta foi mais preciosa do que a solução do problema. Então nosso primeiro intento é: Senhor, socorre-me, dando-me um entendimento do porquê está acontecendo. E se assim for da tua vontade, feito o próprio Jesus Cristo disse, né? Pai, tira de mim esse cálice. Contudo, que não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Porque a confiança de Cristo era no que o Pai tinha planejado. É essa que deve ser a nossa confiança no jejum. Senhor, estou jejuando para me humilhar, para mostrar que eu estava em falta contigo, para mostrar que o meu corpo, a minha saúde e a minha vida espiritual e até física depende de ti. Me ajuda a entender o que está acontecendo. E se assim for de tua vontade, soluciona esse meu problema, entendeu? E se agradar com a resposta. Quando você enxergar a resposta, você vai fazer feito Paulo e feito Jó. Quando Jó teve a resposta de Deus, não a solução dos problemas, mas a resposta de Deus em sentido de perguntas, mostrando o quanto ele era grandioso e o quanto Jó estava conhecendo Deus através do sofrimento. Jó diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Por isso eu me arrependo e me abomino, não pode na cinza. Jó teve a resposta dele nesse momento, no sentido de ter solucionado as dificuldades dele? Não. Mas ele se maravilhou com a resposta de Deus, no sentido de Deus se fazer mais conhecido ainda a ele. Ele disse: estou maravilhado, é maravilhoso demais para mim. Aí depois Deus vai e restaura tudo que ele tem. Mas, respondendo essa pergunta de Éder, nosso jejum tem que ser por buscar a Deus em resposta àquilo que a gente está passando. E pedindo que, se for do agrado dele, para a glória dele, aquilo seja resolvido. Alguma questão ainda que precisa ver nesse ponto? Então vamos lá. Aí, para a gente terminar, tem o que Jesus Cristo diz, não é, também, como deve ser nossas observâncias no jejum. Mateus capítulo 6, do 16 ao 18. Eita, já passou da hora. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não disse: fará o que tu quer, mas te recompensará. A recompensa que vem de Deus através da resposta ao jejum é melhor do que a solução do problema que você espera, como a gente viu no caso de Jó e de Paulo e dos profetas. Mas nesse caso aí, quando ele fala, ele deve estar dizendo... A gente vai aprofundar nessa questão, porque ela é complexa, né? Então ela leva tempo. Mas eu quero resumir
mais nessas questões aqui, ó. Então, vai jejuar é um segredo. Agora que existe o jejum coletivo, né, da igreja. Então, entre os da igreja, agora você não vai chegar para outra igreja, oi, igreja irmã, estamos em jejum. Não, se eles não entraram nesse movimento, para que eles saberem, né, para saírem dizendo, viram a igreja presbiteriana conservadora, nossa, estão jejuando, olha que espiritual, perdeu. Deus diz, ó, não me interessei nem um pouco com esse jejum, tá certo? Alguma outra dúvida dentro do que a gente viu, irmãos? Porque tem outras questões, né? Mas a gente ainda vai ver. Dentro disso aí. Pronto. Então, meus irmãos, olha. Esse jejum nessa época do ano, inclusive moderado na ceia, Natal, fraternização. Ei, eu me lembrei agora que Éder falou. Quando eu era de uma igreja pentecostal, não que isso ocorra só entre os pentecostais, entre nós também pode ocorrer. Mas aí, a gente foi para um retiro e umas pessoas resolveram jejuar em um dia específico. E foi justamente no dia que ia ter o churrasco, né? Porque era só comida simples, aquelas coisas. Eu disse, mãe, por que eu jejuei logo hoje? Meu Deus, que azar. Mas para você ver, né, como o ser humano não entende o quanto. Isso aí era para ele se alegrar mais ainda. Ó Senhor, hoje o meu jejum vai ser de se abster de uma coisa que eu nem esperava, né? Olha, obrigado, Senhor, por escolher esse dia e tal, né? Mas não, ficou chateado porque escolheu o pior dia para o jejum. Então, irmãos, vamos orar ao nosso Deus, clamando que Ele nos dê sabedoria para viver de acordo com aquilo que de fato Ele pede de nós.